deserta, onde os faróis dos carros raramente iluminam o caminho. Há uma velha estação de gasolina esquecida pelo tempo, com a pintura descascada e as bombas de gasolina enferrujadas. O local parece ter sido abandonado há décadas, mas os moradores da pequena cidade vizinha conhecem bem a história que assombra aquele lugar. Eles evitam passar por lá à noite, temendo cruzar o caminho do Homem da Gasolina. Dizem que ele aparece nos dias mais nebulosos, quando a neblina se mistura com o cheiro de gasolina no ar. Os poucos que afirmam tê-lo visto falam sobre um homem de aparência idosa, pele enrugada e olhos que brilham como brasa. Ele veste uma túnica negra que esconde seu corpo, mas o brilho de seus olhos amarelos é inconfundível. Quem o encara diretamente sente uma sensação indescritível de terror, como se estivesse diante da própria morte. A história teve origem muitos anos atrás, quando uma estação de gasolina ainda funcionava. O proprietário, um homem chamado Joaquim, era conhecido por ser solitário e de poucos amigos. Ele passava dias e noites no posto, cuidando das bombas e de seus negócios, até que um dia, um misterioso viajante parou para abastecer. Dizem que ele era diferente. Tinha algo de sombrio em sua presença, mas Joaquim o atendeu como faria com qualquer outro cliente. O viajante, no entanto, parecia perturbado e falava coisas desconexas sobre uma maldição, sobre como havia perdido tudo para um ser das sombras. Joaquim, sem acreditar nas palavras do homem, deu de ombros e finalizou o atendimento. O estranho entrou no carro e foi embora, mas não sem antes lançar um olhar sombrio para Joaquim. Aquele olhar ficou gravado na mente do frentista por muito tempo, como se fosse uma advertência de algo terrível por vir. Algumas semanas depois, um incêndio devastador consumiu a estação durante a noite. Não houve explicação para o fogo, mas o corpo de Joaquim foi encontrado carbonizado em meio às chamas. Sua morte foi atribuída a um acidente. Porém, logo após o incidente, os moradores da cidade começaram a relatar avistamentos do Homem da Gasolina. Os primeiros a vê-lo foram caminhoneiros que passavam pela estrada tarde da noite. Eles descreviam o mesmo ser, um homem magro, de pele enrugada e olhos brilhantes, que aparecia próximo à estação de gasolina, parado em silêncio, apenas observando. Muitos dizem que ele o seguia com o olhar até que desapareciam na estrada. Os relatos foram se tornando mais frequentes e logo as histórias de desaparecimentos começaram a surgir. Motoristas que paravam no antigo posto, seja por curiosidade ou por necessidade, nunca mais eram vistos. Seus carros eram encontrados vazios, sem nenhum sinal de luta e com o tanque de gasolina inexplicavelmente cheio. Certa noite, um grupo de jovens decidiu testar a coragem e investigar a lenda. Eles dirigiram até a estação, rindo das histórias e desafiando uns aos outros a entrar no prédio abandonado. Quando chegaram, a neblina parecia mais espessa do que nunca e o ar estava carregado com um cheiro forte de combustível. Eles se separaram para explorar, sem saber que estavam sendo observados. Um a um, os jovens começaram a desaparecer. Primeiro, ouviram um som metálico vindo das velhas bombas de gasolina, como se algo estivesse sendo ligado. Depois, gritos abafados ecoaram pelo ar, mas ninguém conseguia ver de onde vinham. O último sobrevivente, apavorado, se escondeu atrás de um dos carros abandonados, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele o viu.
O jovem tentou fugir, mas quanto mais corria, mais parecia se perder na névoa. A última coisa que ele ouviu foi o som de algo se aproximando rapidamente, seguido de um silêncio sepulcral. Dias depois, apenas o carro dos jovens foi encontrado, com o tanque cheio e o cheiro de gasolina impregnado no ar. Ninguém mais os viu desde aquela noite. Com o passar dos anos, a lenda do homem da gasolina apenas cresceu. Os moradores mais velhos alertam as novas gerações a nunca pararem naquela estrada deserta, principalmente nos dias de neblina. Eles acreditam que o espírito de Joaquim foi amaldiçoado pelo estranho viajante, condenado a vagar pela estação abandonada, sedento por vingança. Alguns dizem que ele só busca companhia, outros acreditam que ele foi tomado por uma força maligna e agora atrai suas vítimas para alimentar sua própria existência. Seja qual for a verdade, o homem da gasolina se tornou uma parte inseparável da mitologia local, uma história que ninguém quer testar para descobrir se é real. Mas uma coisa é certa: quem cruza o caminho do homem da gasolina nunca mais é visto. E aqueles que ousam parar na antiga estação sentem o peso de um olhar sombrio, enquanto o cheiro de gasolina permeia o ar, lembrando a todos do que aconteceu ali tantos anos atrás.